Boa noite, meus amados irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos convidados, nossos visitantes nesta noite. Temos irmãos tão preciosos, ilustres no nosso meio. Que Deus abençoe sua vida, da sua família. É uma riqueza te receber aqui. Eu sei que muitos, às vezes, têm os seus trabalhos no domingo, mas conseguiram achar uma agenda para estar aqui. Louvado seja Deus pela sua vida, que Deus te abençoe ricamente, que aquilo que você veio buscar nesta noite, você possa receber de Deus, aquele que é o autor e doador da vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesta noite, no Evangelho de Lucas. Nós temos uma overdose de palavras natalinas nas últimas semanas. Nós estamos falando aí sobre os cânticos do Advento Natal, e domingo que vem nós vamos encerrar esta série. Hoje vou ministrar aí a quarta palavra, quarto cântico, chamado de Cântico dos Anjos, conhecido também como Gloria in Excelsis. É um dos cânticos mais antigos cantados ao redor do mundo. Convido você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. E assim diz a palavra do Senhor. Eu vou começar logo no verso 1. Talvez você esteja chegando e não estava situado. Eu quero que você situe o texto que nós vamos compartilhar nesta noite. Mas eu vou começar do verso 1 e diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Era o IBGE da época, viu, meus irmãos? Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, verso 14, todos juntos: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Verso 14 de novo, juntos, vamos lá? Glória. Não, juntos, vamos lá? Glória a Deus nas maiores alturas
paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Theo, obrigado, viu, Theo? O Theo decorou o versículo. Como é que é o texto de Lucas 2,14, Theo? Você sabe falar de cor? Fala para o tio, como é que fala? Glória, vai lá. Pode falar, Lucas 2,14. E 14. Isso, glória, vai falar, glória. Glória a Deus a tudo. A terra entre os homens. Lucas 2 e 14. Ah, recebi um áudio do Theo hoje, que bênção. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, ou de boa vontade, ou aquele que quer bem. Pai de amor, fala conosco por Tua palavra, ministra o nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos dirija. Oramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem do primeiro anjo, dando a notícia do nascimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, culminou num canto de louvor e de exultação a Deus. E de repente o céu desceu, diz que uma milícia celestial, uma multidão de anjos, desceu dos céus para adorar. Você imagina essa cena extraordinária? Pastores que cuidavam de rebanhos de ovelhas nos campos da cidade de Belém. Possivelmente esses pastores trabalhavam cuidando dos rebanhos que depois serviriam de sacrifícios no templo. Os sacerdotes tinham fazendas de criação desse tipo de rebanho, e pastores prestavam esse serviço naquela região. Então, por isso era chamada de região dos pastores, porque era um lugar pastoril, um lugar de criar esses animais, as ovelhas. E diz que eles estavam ali guardando esses animais nesse campo, e de repente um anjo aparece e dá uma notícia. Estou trazendo uma grande notícia para vocês, que vai ser para o povo inteiro. Tem que contar para todo mundo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor. E diz que no momento que eles recebem aquela notícia daquele anjo, a notícia parece que ela era nova no céu também, porque o céu desce por causa dessa notícia. Essa notícia moveu todas as coisas, as atmosferas foram transformadas. E esse cântico que de repente é declarado pelas milícias celestiais, dizendo glória a Deus das maiores alturas, é um cântico que é um preâmbulo de um coral que foi entoado naqueles campos de Belém e que desde então tem ecoado a terra. Em todos os últimos 20 séculos tem sido entoado este hino, toda a terra, essa sonora e linda música, numa verdadeira onda triunfante de melodias em adoração a Deus. Bom, o anjo que comunicara aquela mensagem, ele havia acabado de dar uma notícia com muita alegria, afinal de contas era a maior de todas as notícias. E eu imagino os anjos se acotovelando, quem vai ser, quem vai poder dar essa boa nova, quem vai levar esta notícia, afinal de contas a terra que estava em trevas vai ver luz agora. A notícia do nascimento do Filho de Deus tem que ser proclamada. Deus resolve descer à terra, resolve tocar o nosso solo, comer da nossa comida, beber da nossa água, viver uma vida integral aqui, ser o maior dos homens. Porque entre todos os seres humanos, Jesus quebrou todos os paradoxos, porque conseguiu viver a integralidade da humanidade. Não podia ser mais humano do que Ele. O Rei dos Reis. Ele acabou de anunciar, aquele anjo acaba de anunciar a mensagem, quando, num repente, assim como será a segunda vinda do Filho do Homem, de repente, muito rápido, de uma maneira extraordinária, aparece uma multidão, uma milícia celestial. Aquele anjo foi escoltado naquele momento. E é interessante que
entre os cânticos do advento, esse é o único que vem do céu. É perfeito. É perfeito. É perfeito na melodia, é perfeito na letra, é perfeito na sua teologia, é perfeito para a vida, é perfeito porque faz sentido nos céus e na terra. Afinal de contas, as portas do céu se abriram para a descida do Rei da Glória. E o céu celebrou a obra da redenção. Houve festa. Afinal de contas, o maior exemplo de ternura e graça estava sendo manifesto. Deus enviando o seu Filho. E a alegria sobre esse nascimento maravilhoso do Salvador ao mundo foi tão grande, que nem mesmo os céus dos céus puderam conter a glória dessa proclamação. Nem os céus. Por isso ele desce. E o Pai eterno, aquele revelado, o Pai está radiante com o propósito de nos salvar. O Pai se agrada em salvar. Por isso ele envia seu Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, não poupando o seu Filho, único Filho. O Pai estava radiante nesse propósito. E com essa alegria do Pai, de Deus Todo-Poderoso, o céu foi contagiado com a notícia. Afinal de contas, alguém está saindo e vai descer à terra e vai anunciar a vontade do Pai. A encarnação do Verbo, com alegria, a salvação estava descendo, estava vindo ao mundo, pois aquele Pai tinha neste Filho, todo o prazer, e agora Ele nos daria a graça da sua generosa salvação, e os anjos se sentiram então movidos a descer, a celebrar. É um evento totalmente insólito na história do mundo, com um canto de hino e de louvor a Deus, assim como naqueles dias, ainda hoje esse cântico inflama os nossos corações a nos render a Ele, render louvor, honra e glória a Deus, o Deus Todo-Poderoso. O cântico dos anjos, esse hino é um hino glorioso, dividido em 2 ou 3 partes, mais especificamente 3 estrofes, e ele tem sido cantado por milhões e milhões de cristãos piedosos ao redor do mundo, nesses últimos 2000 anos, cantando aqueles que receberam em suas vidas o bebê, aquela criança, o Filho de Deus, nascido em Belém, como seu Senhor e Salvador. Todo aquele que recebeu a Jesus canta, glória nas maiores alturas. Eu quero trazer 3 lições rápidas aqui, com base nas estrofes desse cântico, o cântico dos anjos. E ele está dividido assim. A primeira estrofe do Cântico dos Anjos expressa a glória que é devida somente a Deus. Glória a Deus, o quê? Nas maiores alturas. A glória que só é devida a Deus. Inclusive esse foi um referendo teológico da Reforma Protestante. Glória somente a Deus somente a glória. O eterno e único Deus, aquele cuja habitação, segundo a sua eterna majestade e glória, está acima de tudo, diz que ele habita no alto e sublime trono, é servido, adorado por querubins, seres totalmente especiais, que possuem olhos por todos os lados, que possuem glória incomparável. Eles adoram o Rei dos Reis. Diz que os serafins com 6 asas adoram incansavelmente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eles declaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos em coro celestial, em uníssono, reverberam um som nas maiores alturas, declarando: Ele é digno. Ele é digno de receber todo louvor, honra e glória. Nos lugares mais gloriosos, no lugar mais elevado, como o supremo que é, sobre todas as coisas criadas, sobre todas as criaturas do universo, sem nada depender dela, sendo Ele seu governo absoluto e soberano. A glória pertence a Deus. O apóstolo Paulo tentou expressar um pouquinho disso lá em Romanos, no capítulo
11, do verso 33 em diante, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus, quão insondáveis seus caminhos, quão inescrutáveis. Quem pode conhecer o pensamento de Deus? Quem deu a Ele primeiro, porque depois fosse restituído? Toda a glória pertence a Ele, só a Ele pertence toda a glória e louvor, pela obra da redenção. Este é o início de um cântico de adoração. Só podia ter partido do céu, porque se fosse um homem compondo, em primeiro lugar ele colocaria seu umbigo, porque assim somos nós, extremamente narcisistas, queremos adoração para nós mesmos, queremos concorrer com o eterno. É por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, o texto do versículo 4 diz que: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. É assim que Deus começa o relacionamento. Não tem, único. Não divide sua glória com ninguém. O profeta Isaías vai dizer: quem é que mediu os oceanos a palmos? Quem pesou os montes em Romana? As nações não passam de um pingo que cai de um balde. Com quem comparareis? Aquele que faz forte ao fraco, dá forças ao cansado. Glória devida ao seu nome, glória nas maiores alturas. Ele é o autor e consumador da salvação. A salvação que sempre esteve em Cristo, e em Cristo Ele reconciliou consigo mesmo o mundo. E a Bíblia diz que não nos imputou os nossos pecados. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, ora tudo provém de Deus, ora tudo provém de Deus. Amém? É dele. Diz mais, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Glória a Deus nas maiores alturas. Os anjos estão cantando não apenas o que ouviram, mas do que eles contemplam e contemplaram eternamente a glória de Deus. A glória de Deus. A Bíblia diz que um dia nós veremos a glória de Deus, estaremos para sempre com Ele, Ele habitará conosco. Mas nesta terra, nenhum homem capaz de suportar a glória de Deus, nem mesmo o respingo dela, seria fulminado. Quando Moisés subiu o monte, e Deus deu um vulto de glória naquele monte, o rosto de Moisés transfigurou. Ninguém podia olhar para o rosto de Moisés, tamanha a glória de Deus na vida dele. Imagine esta glória que nós vamos contemplar. É por isso que João, quando recebe a revelação do Apocalipse, capítulo 21 e 22, ele começa a descrever a cidade santa, e é colocado tudo o que existe mais precioso, que o homem já pôde detalhar, escrever, relatar, filmar, fotografar, registrar, contém nessa cidade, porque tudo aquilo que o homem pudesse imaginar, de precioso, o céu é melhor. Por isso Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para nós. Dá para você entender um pouquinho da glória desse Deus maravilhoso? É interessante que os anjos cantam, os anjos reverberam aquilo que eles viram e ouviram. Eles não estavam inventando, era uma canção da vida. Eu acho muito triste quando nós começamos a conduzir todas as nossas canções da igreja sobre aquilo que nós ouvimos de longe, não daquilo que nós estamos tendo experiências profundas com Deus. Por isso eu encorajo sempre os nossos músicos, vamos compor do que Deus tem feito com as nossas vidas, das nossas experiências com Ele, na palavra dEle, porque não é mais sobre o que o outro cantou, eu estou cantando a minha experiência de vida com Deus. É sobre isso que eu prego o Evangelho.
Quem pode me treinar para pregar o evangelho? Olha, é minha vida com Deus. Eu falo do que eu vivi, do que eu vivo, da experiência que eu tenho com Ele, da minha vida de oração, de que eu era cego, agora vejo, que eu era pobre, Ele me enriqueceu, eu estava desnudo, Ele me vestiu. É graça dele na minha vida, eu só posso compartilhar daquilo que eu já tenho. É muito bom falar do que o outro fez, mas melhor ainda é do que Deus fez em nós. A samaritana chegou contando na cidade o que Jesus falou da vida dela. Mas no dia seguinte, os samaritanos já diziam, olha, não é pelo que ela fala, mas é pelo que nós temos visto e experimentado. De fato, Ele é o Messias, o Filho de Deus. Não por meio de obras externas, pois essas não podem ascender aos céus, não têm poder, mas por obras que Deus já tinha revelado aos anjos. Certamente nós podemos adorar a Deus e atingir as maiores alturas quando nós rasgamos o nosso coração diante dEle. Porque a palavra de Deus diz que este que habita no alto e sublime trono, habita com o contrito, com o quebrantado de coração. Com este que abre a sua alma diante do Deus Todo-Poderoso, esse que entra com o coração cheio de gratidão, como cantamos aqui nesta noite, e entra diante dele com cordial confiança, a este Deus e Pai tão misericordioso, glória a Deus, nas maiores alturas. Interessante é este termo, que é utilizado nas maiores alturas, na habitação eterna do grande Deus majestoso, soberano, eterno, as maiores alturas, nos lugares mais elevados, no lugar que os meros mortais jamais entraram, ali Deus recebe glória. Deus recebe glória, dia e noite, glória a Deus, não no mundo dos mortais, mas hoje, dia 20 de dezembro de 2020, tem alguém assentado no trono das maiores alturas, e ele é 100% homem, 100% Deus. O primeiro a entrar, aquele que abriu as portas do céu ao descer, também abriu ao subir, assentado num alto e sublime trono, regendo todas as coisas. Aquele que foi recebido num coxo neste mundo, ao retornar aos céus, assentou no alto de sua glória. E hoje, aqueles mesmos seres que desceram para dar glórias a Ele nas maiores alturas, estão adorando eternamente. Meus amados, um dia também entraremos nesse lugar. Um dia, com vestes brancas e palmas nas mãos, junto com todos os seres angelicais, introduzidos por Jesus Cristo, entraremos nos altos lugares, e nós vamos declarar a glória de Deus em santidade perfeita e eterna. Um dia faremos isso, essa é a esperança que nós pregamos. Essa é o que nós cremos, é o que ensina as Escrituras, é a promessa de Deus para nós. Um dia, nenhum coral deste mundo será comparado ao coral que Deus está montando. Os melhores maestros, os melhores musicistas, os melhores instrumentistas, os melhores corações que foram transformados pelo poder de Deus, um dia santificados, glorificarão a Deus eternamente. Um dia nós vamos cantar glória a Deus nas alturas, de maneira perfeita. Louvado seja Deus por isso. A segunda estrofe do Cântico dos Anjos expressa a obra reconciliadora de Deus. O verso 14 ainda, a parte B, diz o seguinte: e paz na terra entre os homens. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra
entre os homens. A palavra paz aqui é a palavra eirene do grego, que significa estado de tranquilidade eterna da alma, daquele que tem a certeza da salvação através de Cristo, aquele que vive em Cristo e morre em Cristo, e por esta razão, nada temente de Deus, sempre contente com a porção que recebe do Senhor, independente das circunstâncias e que está vivendo. Esta paz é uma paz ultra circunstancial, veio do alto, é de Deus. Também é o estado da bem-aventurança dos justos e dos retos depois da sua morte e por toda a eternidade. É uma paz perene, completa, não é uma paz de gente que não está brigando mais, é uma paz de espírito apesar da guerra, apesar dos conflitos, apesar das enfermidades, das pressões dos nossos dias. Esta paz foi trazida pelo príncipe da paz. Pelo príncipe da paz profetizado em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, que diz: porque um menino nos nasceu. Quem é este menino? É Jesus de Nazaré. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Preste atenção, soberania sobre os ombros do Filho de Deus. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Você conhece outro? Não tem. Incomparável. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, coisa que falta nesse mundo, mas sobra no céu, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Paz sem fim, paz aqui e paz eterna. Quem recebeu Jesus Cristo consegue ter paz aqui no meio da tormenta, mas terá completa paz quando estiver para sempre com Ele. A transgressão de Adão e de todos os seus descendentes trouxe-lhes a cólera da ira de Deus. Houve uma ruptura de relacionamento. Quando o homem pecou no jardim, houve um estado de inimizade, e dia após dia, ano por ano, homem após homem, essa inimizade só aumentou, a iniquidade multiplicou, o homem foi se tornando cada vez pior, mal proceder, a ponto de Deus ter que exterminar grande parte da população humana através do dilúvio na época de Noé. Deus não suportou tamanha iniquidade, mas Deus foi misericordioso, poupou uma família, deu um reinício na humanidade. E onde nós estamos hoje? Ele prometeu que não faria novamente com água, mas que esse mundo seria consumido com fogo. Está chegando o dia. Está chegando o dia. A humanidade de hoje não é melhor do que nos dias de Noé. O amor se esfriou de quase todos. Amor a si mesmo, amor ao próximo e amor a Deus. Vivemos neste contexto, vivemos um tempo de inimizades, de contendas, de intolerâncias, de violência. Quanto mais lei se cria, mais o homem se torna violento. Você instala tribunais especializados, mas os tribunais não são capazes de inibir a violência, a maldade e trazer a paz. Primeiro, porque os tribunais não há justiça neles. A justiça dos homens, Deus chama de trapo de imundícia. Porque a justiça dos homens depende de quanto se paga por ela. A balança lá não funciona para quem de fato merece a justiça. Por isso nós temos vergonha da justiça do nosso país. Lamentavelmente, tribunais vendidos. Gente que faz todo esforço para defender os injustos, os que exploram a nação, o povo. Nós temos que clamar pelo príncipe da paz.
para que o reino dele aumente. Só existe uma maneira de frear a inimizade neste mundo: o reino de Deus avançando. Clamar para que a vontade de Deus que é feita no lugar glorioso, nos céus, seja feita na terra. Que esperança há no homem? O homem vai melhorar? O próximo congresso tem políticos melhores. Mentira! Eles são piores e os próximos serão piores. As notícias sempre vão ser terríveis. Não espere a justiça dos tribunais. Espere a justiça de Deus, essa é certa, na medida correta. A Bíblia diz que Ele retribui a cada um conforme as faltas. E também premia todos aqueles que lhe obedecem. Só o príncipe da paz. Por causa de Adão, o homem e Deus entrou em um estado de inimizade. O pecado foi a grande causa, um abismo foi construído. Mas a Bíblia vai dizer que em Jesus Cristo e com Jesus Cristo o Salvador, essa luta, esse choque acabou. Ele restabeleceu o relacionamento certo e apropriado entre Deus e o homem. Quem está em Cristo Jesus já é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não está em pé de guerra com Deus, não está mais debaixo da ira fulminante de Deus, está debaixo e alvo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Pode ter uma vida totalmente diferente, é capaz de vencer o pecado, é capaz de vencer a carne, as tentações do mundo e Satanás. É uma vida diferente. Só o príncipe da paz pode dar, só Ele. E não foi somente o homem e Deus que foram reconciliados, mas a reconciliação em Cristo Jesus atingiu os nossos semelhantes também. O texto diz: paz na terra entre os homens. Deus derramou da divina paz, exatamente e consequentemente o que a cruz nos trouxe. Eu gosto muito de usar o símbolo da cruz, porque há 2 mastros de madeira, um que nos liga aos céus. Na vertical, fala que o relacionamento foi reatado, que já não há mais inimizade quem está em Cristo, como também, horizontalmente, nos conectou ao nosso semelhante. É possível uns aos outros, é possível amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí a cruz faz todo sentido por os 2 grandes mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas. Aproveite desse relacionamento que foi aberto, que foi dessa reconciliação, desse estado de paz. E aproveite também dos relacionamentos sendo restaurados agora na horizontal, porque quem tem a paz de Deus é capaz agora também de expressar essa paz nos seus relacionamentos. É impossível amar a Deus se nós não amarmos o nosso próximo. É mentiroso o lábio que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão. É mentiroso. Se você não ama seu irmão a quem você vê, você será incapaz de amar a Deus a quem você não vê. Incapaz. Não são minhas palavras, o apóstolo João escreveu na sua primeira carta. É a palavra de Deus. A cruz nos trouxe e consumou a obra da reconciliação. E nos deu a missão, nós somos agora reconciliadores. Em nome de Cristo exortamos o mundo a reconciliar. Nós somos embaixadores da paz. Em nome do príncipe da paz, nós levamos esta paz. Levamos a Irene em todos os lugares. Vivemos um estado de paz. Porque temos a paz de Deus. Mas tem guerra, pastor, mas tem tumulto, Senhor, mas tem Covid. Você sabe por que eu saio na rua? Porque eu tenho a paz de Deus. Eu não tenho a capacidade de impedir o vírus de agir. Mas o vírus também não tem capacidade de me impedir de servir a Deus com liberdade. Não vou ficar trancado. Está pegando em todo lugar. E aí? Você vai fugir? No período dos cristãos do primeiro século, que eles eram lançados em arenas, eles não preocupavam tanto com a segurança deles naquele contexto, preferiam testemunhar de Jesus enquanto tinha tempo e aproveitar a sua fé. Ninguém tem que ser irresponsável.
mas tem que vencer o medo em todas as áreas da nossa vida. Expressamos coragem para fazer coisas tolas e dificilmente para servir a Deus. Tem que ser o inverso disso na nossa vida. Prudência cabe em todo lugar, coragem também. O príncipe da paz nos traz tranquilidade no meio do caos. É no hospital, é diante da fatalidade, é diante das pressões, nós temos a paz de Deus, uma tranquilidade que o homem do mundo não consegue compreender. Como pode, nesses dias de tantas pessoas internadas, os crentes estão dando um testemunho maravilhoso lá, dentro dos hospitais, testemunhando. Como pode cantar louvores num estado desse? Como pode abrir a boca e falar de Natal no meio da tragédia? A Irene neles, a paz do céu. Estão reconciliados com Deus. Eu separei um parágrafo aqui do reformador Martim Lutero. Ele expressou o seguinte, naquele contexto de grande pressão que ele vivia, porque ele tomou uma decisão de andar com Deus, e ele comentando esse texto, ele diz o seguinte: assim como os anjos cantaram, que aqueles que chegassem a conhecer e receber este menino Jesus, dariam em tudo a Deus a glória, assim eles aqui cantam, desejam, sim, dão-nos a promessa confortadora, de que agora a tirania do diabo teria um fim, e que os cristãos viveriam entre si uma vida distinta, pacífica e calma, os quais também com prazer ajudariam, aconselhariam e preveniriam briga e desunião, e viveriam em toda generosidade uns com os outros, para que entre eles, por causa desta criança, prevalecesse um governo pacífico, em que cada um fará o melhor pelo outro. O que Lutero estava expressando é que a paz de Deus agora havia conduzido os homens a reconciliar-se consigo mesmo e com os demais. Mudou o coração, a disposição. O príncipe da paz fez isso. Trouxe-nos a paz do céu, nos reconciliou com Deus e nos deu a paz de Deus. A Bíblia diz que essa excede todo entendimento, porque quem tem paz com Deus, quem está reconciliado com Deus, então recebe a Irene na sua vida, esta paz de Deus, que excede todo entendimento. Que as pessoas, como pode ele viver feliz no meio do caos? Como ele pode ser feliz diante de tudo que está acontecendo? É a paz ultra circunstancial, só quem tem Jesus. Esse entendimento que essa paz nos dá, nos faz pessoas mais felizes, mais seguras, em meio às circunstâncias que nós vivemos, enfermidades, crises. Sim, a paz que o mundo não pode dar, só o menino, só esta criança, só Jesus de Nazaré pode nos dar. Mas há uma terceira estrofe desse cântico: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, ou aos homens de boa vontade. É a melhor tradução, inclusive, ao texto. A terceira expressão do cântico dos anjos é a alegria dos agraciados por Deus. A satisfação daqueles que foram agraciados, abençoados por Deus. Esta frase, homens de boa vontade, é um hebraísmo, que significa homens que são alvos da boa vontade de Deus, gente que foi atingido pela flecha do amor de Deus, foi alcançado pela graça de Deus, foi atingido pelo favor de Deus, e pode dizer assim: sou abençoado, eu sou agraciado, eu recebi de Deus, eu estou infectado pelo céu, eu tenho uma alegria indizível, cheia de glória, que não dá para expressar, os homens não conseguem compreender a minha alegria, aquilo que eu recebi do eterno Deus. Lucas usa esse termo, eudoquia, de boa vontade, ou aqueles que foram alvos dessa graça reconciliadora do céu, aqueles que foram reconciliados, apaziguados, agraciados por Deus, através de Jesus Cristo,
o Filho de Deus. E essa paz será para as pessoas, o texto vai dizer, de boa vontade, ou seja, vai assegurar todos aqueles que são alvos da boa vontade do Pai Celeste, uma vida totalmente transformada. Aqueles que foram chamados, amados por Deus. Um dia você ouviu o Evangelho, meu amado irmão, o seu coração se partiu, você se rendeu a Jesus, você reconheceu que Ele é o seu dono, o seu Senhor, o seu Salvador, você confessou seus pecados de maneira arrependida, você confessou sua fé em Jesus Cristo, e você disse, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ter uma nova vida, e de fato, a partir dali, sua vida foi transformada. Hoje você dá testemunho disso. Então você foi um agraciado, você se tornou um homem de boa vontade, tornou uma mulher de boa vontade, aquele a quem Ele quer bem. Deus quer bem a mim, Deus quer bem a você, Ele nos quer bem, e Ele preparou o seu bem maior, seu Filho Jesus Cristo, glória nas maiores alturas. Novamente eu separei um outro parágrafo do escrito de Martinho Lutero. Ele diz o seguinte, que nós tenhamos um ânimo feliz, alegre e desafiador contra qualquer sofrimento que nos possa sobrevir, e possamos dizer a Satanás, não serás capaz de tornar a situação tão ruim, que minha alegria, a qual tenho por meio dessa criança, seja maculada. Isto é o que significa boa vontade, a saber, um coração feliz, sossegado, alegre e corajoso, que não se preocupa muito, não interessando como as coisas vão, o que diz o diabo e ao mundo, não abandono a minha alegria por causa de vós, e não me preocuparei por causa do vosso furor, fazei o que quiserdes, Cristo me concede mais alegria, do que vós me causais tristeza. Martinho Lutero. Olha que expressão linda dele, né? É um coração assim que os anjos, com este hino, nos concedem e desejam. Um coração satisfeito em Deus, alegre porque foi favorecido pelo Senhor, porque foi abençoado por Deus. Por que eu canto? Porque eu sou feliz. Sou feliz. Eu me lembro de um hino, nós sempre cantamos aqui, o hino chama Aflição e Paz. Eu não consigo ver aflição naquele hino, eu consigo ver alegria. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, que seja o que for, tu me fazes saber, com Jesus, eu feliz sempre sou. O final da matemática com Jesus sempre dá bom para a gente. Porque se eu fechar meus olhos aqui, a primeira pessoa que eu vou ver é Jesus glorioso, e eu num corpo transformado, que coisa boa, entrarei na glória. Por isso não temo a morte, o mal, Satanás, o mundo. Por quê? Porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Se eu coloquei a minha vida, a minha confiança toda neste bebê, neste menino que nasceu, este filho precioso de Deus, eu tenho paz com Deus, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a convicção da eternidade com Ele. Eu quero concluir. Amados, esse canto angelical é a nota-chave de um famoso Gloria in Excelsis. Se você entrar no YouTube, por exemplo, e você bater lá, vai ter diversos corais que cantam este hino. Ele começou no 2º século a ser entoado, e a partir daí, ele se popularizou. A igreja cristã canta há quase 20 séculos, praticamente, este hino. Ele passou a ser cantado pela igreja grega, depois pela latina, anglicana e outras igrejas, como forma da nossa devoção verdadeira, universal, clássica, imortal, ecoando da infância à velhice, de geração em geração. Glória a Deus nas maiores alturas. E olha que eu já cantei isso demais na igreja. Eu lembro quando eu era pequenino, nas festinhas de Natal, cantando glória a Deus nas maiores alturas. Esta mesma porção faz parte de diversos hinos que sempre coloca ali esta estrofe, e a melhor parte dos hinos, que se você cortar o restante, é a melhor parte. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra, entre os homens de boa vontade, os homens a quem Ele quer bem.
Essa poesia sacra nasceu junto com a fé. É a poesia da igreja, é o eco de uma resposta à música dos anjos nos céus. Como nós precisamos declarar glória a Deus nas maiores alturas. Mas esta adoração da igreja, triunfante do céu, semelhante a esse canto dos anjos, um dia entoaremos. Só que este canto nosso constituirá em duas cláusulas: gratidão e louvor. Gratidão e louvor. Não haverá petições no céu. Não haverá intercessões no céu. Porque lá a morte não entra, o pecado não entra, a angústia não entra, o sofrimento não entra. Lá tudo é perfeito e eterno. Até lá, nós fazemos nossas petições, intercedemos uns aos outros, como fizemos hoje, e oramos pelos irmãos que estão em sofrimento. Mas haverá um dia que estaremos num lugar onde todas as nossas necessidades já estão supridas, plenamente supridas, completamente supridas, onde o pecado e a miséria serão totalmente dragadas, em perfeita santidade e bem-aventurança viveremos. Como nós devemos desejar novos céus e nova terra. Por aqui, então, nós antecipamos. A gente começa já a cantar. A gente já começa a experimentar dessa primeira manifestação, porque um dia o final glorioso da igreja será uma adoração eterna ao nosso Deus. Não cansaremos de agradecer e nem de declarar glória a Ele. O que esta milícia celestial celebrou nos campos de Belém, junto com os pastores, os pobres pastores que guardavam seus rebanhos. E olha o privilégio desses pastores tão rudes, pobres, que eram irreconhecidos na época. Por que não cantou-se dentro do templo de Jerusalém, diante dos sacerdotes, dos escribas e fariseus, diante das autoridades do povo, dos mestres da lei? Deus não precisa de nenhuma estrutura de glória para revelar glória. Em qualquer lugar, Ele é glorioso, distinguido. E Ele esteve com o contrito, quebrantado, com o simples, com o humilde. Ali estava a milícia de Deus adorando. Ali houve um prelúdio, algo que cantaremos eternamente perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você já imaginou aquele dia que você vai entrar, vestes brancas, palmas nas mãos, você vai olhar para hostes inumeráveis, de anjos, arcanjos, querubins, serafins e afins, e você junto com uma multidão santificada, gente que nunca mais vai dar errado na sua vida, tudo vai dar certo a partir daquele dia, tudo, completamente santificados, com portais escancarados, vai entrar. Como é que você vai entrar na presença do Rei neste dia? Convido você a se render a Ele hoje, antecipar a sua adoração. Por que não fazer hoje o que podemos e faremos eternamente? Tem gente que está esperando chegar lá para fazer. Não espere mais. Eu desafio você nesta noite a cantar glórias nas maiores alturas todos os dias. Que você acorde o galo cantando, que quando ele pensar que vai, você já cantou e já declarou glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Acordou o galo. Você gostou, né, Renato? Fala, eu vou acordar o mundo declarando ao Senhor. Direi ao mundo, vou cantar. Se os anjos descerem, cantaram e subiram, então eles me deram a missão, agora sou eu que canto. Nós vamos ficar de pé, nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico natalino. E logo após receberemos a bênção. Que você saia daqui para cantar. Para ter uma vida declarando glória a Deus nas maiores alturas.
paz na terra entre os homens. Você fala assim: obrigado, Deus, o Senhor me quis bem. Por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Porque Ele te quer bem. Por que Ele enviou Jesus na cruz do Calvário? Porque Ele te quer bem. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que aspargem a luz, proclamando o menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Antes de orar, eu queria deixar para você uma orientação. Nós não vamos ter no dia mesmo de Natal nenhuma programação aqui. Que o seu encontro de Natal, o seu jantar, a ceia de Natal, talvez no dia 25, um almoço com a família, não seja só comida, meu irmão. Tire um tempo para você ler uma história de Natal, cantar um hino com sua família, louvar o Senhor. E se você tem um familiar que não conhece a Jesus, que ainda não serve, que seja uma oportunidade de você abrir a boca e anunciar a Jesus. Não seja um crente secularizado, seja um crente conectado ao trono da glória de Deus. Testemunhe isso em nome de Jesus. Seja uma testemunha viva. Não aceite nada menos do que o verdadeiro sentido do Natal. Na troca de presentes, cuidado, você perdeu o maior presente. A boa nova de salvação. Pai, eu quero te agradecer pelo teu amor. Obrigado, porque um dia o Senhor provou esse amor enviando seu Filho. Os céus não puderam conter. Os anjos desceram e declararam glória nas maiores alturas. Pai, nós desejamos chegar a esse dia, quando nós vamos entrar lá, ó Deus, e nós vamos declarar na Tua presença, mas já podemos fazer aqui, Senhor. Por isso que o Senhor possa dar um coração fervoroso, apaixonado pelo Senhor, ó Deus. Nos ensina a te amar sobre todas as coisas. Ó Espírito Santo, nos move numa vida de justiça, de santidade, de retidão. Enche o nosso coração com a paz do céu e que nós possamos, ó Deus, transbordar dessa paz em todos os nossos relacionamentos.
tocando na vida das pessoas através de uma vida santa, de palavras abençoadoras, graciosas, dirigidas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado pelo Teu amor revelado nas Escrituras. Obrigado porque saímos daqui nesta noite amando mais o Senhor, mais conscientes da nossa vida cristã, despertados a ter um cântico de adoração ao Senhor. E obrigado porque o Senhor já nos deu a melodia, o Senhor nos deu a letra, vem dos céus, é perfeito, é santo. Podemos declarar em qualquer tempo, em qualquer lugar: glória a Deus das maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem o Senhor quer bem, aqueles que o Senhor revelou o Evangelho, a boa nova. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe teu povo, Deus, com uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana, ó Deus, refletindo o verdadeiro sentido do Natal. Obrigado, Deus, porque nós tivemos nesses dias de fato uma overdose, recebemos tantas palavras, tantos hinos, tantas leituras abençoadas, ó Deus, para vivermos um verdadeiro Natal, que nós possamos expressar isso de verdade, como cristãos, ó Deus, sendo, ó Deus, o bom perfume de Cristo, sendo sal e luz em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que nas festividades natalinas, nos jantares, nos almoços, no encontro de famílias, nesse tempo de reunião, ó Pai, que seja um tempo de testemunho, de compartilhar do verdadeiro sentido do Natal, não estarmos presos ao mercantilismo, ó Deus, ó Pai, nesse movimento midiático que quer tirar Jesus, ó Deus, do lugar que Ele tem que sempre estar. Ele é o bebê glorioso, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho revelado, Ele é o nosso Salvador e nosso Senhor, e nós queremos fazê-lo conhecido em todos os lugares. Essa é a nossa missão, esse é o propósito para estarmos aqui, vivemos para isso, ó Pai, e queremos ser obedientes nesta missão de comunicar Jesus. Amado irmão, ide em paz, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho eterno, amado de Deus o Pai, que o amor de Deus o nosso Pai, Paizinho querido, que nos amou de tal maneira que não poupou a sua delícia, o seu Filho precioso, o seu orgulho, aquele que Ele tem todo prazer, mas nos entregou como um presente. Que a intercessão, a doce presença, a comunhão e o poder do Espírito, a assunção e a autoridade esteja sobre nós, nos fortalecendo, nos abençoando, até o dia que nós entraremos na glória, para cantar triunfantemente: glória a Deus nas maiores alturas. Em nome de Jesus, amém. Um Feliz Natal para você. Você pode desejar para o seu irmão que está do lado aí. Dê um sorriso com os olhos bonito aí, tá bom? Boa semana para você. Deus abençoe nossos convidados, visitantes, em nome de Jesus. With